Olá, sou Laudelino Yorm, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade na área de desenvolvimento profissional. E claro, estou aqui muito feliz porque estamos lançando mais um programa de qualificação. E desta vez é o Start Perícia. Este programa foi pensado e idealizado principalmente para quem quer entrar no segmento de perícia e ainda não se sente preparado. Que, claro, há uma qualificação que precisa ser feita, então o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, o CRC Paraná, pegou todos esses conteúdos necessários para que você possa ingressar na perícia. Então seja muito bem-vindo, desejo uma ótima qualificação para você e sucesso na vida profissional, especialmente na perícia contábil. Olá, contador, olá, contadora, futuro contador e futura contadora. Está começando mais um episódio do Start Perícia. Meu nome é Daniela Novak, eu sou perita contadora, sou membro da comissão de peritos do CRC Paraná e no episódio de hoje nós vamos tratar sobre a atuação do perito nas áreas civil, tributária e de família. Eu estou aqui com o nosso convidado, René Heck, para falar um pouquinho sobre a experiência dele nessas áreas. Nós estamos aqui com um material de apoio que vai estar disponível pelo link. E vou apresentar, então, o nosso convidado de hoje, o René Heck, que é membro também da comissão de peritos aqui do CRC Paraná, é perito judicial já há algum tempo, especialista em administração e gestão estratégica de empresas e perícias cíveis, economista e atualmente mestrando em contabilidade da Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo, René. Obrigado, Daniela. Bom, René, vamos começar do começo, né? Conta para mim como é que iniciou a tua trajetória em perícia, né? O que você fez para chegar até aqui, para começar a atuar, que eu acho que é o interesse de todos aí no episódio de hoje. Perfeito, né? Bom dia a todos, né? Agradeço imensamente esse momento, esse convite. A história, né? A minha formação, ela se deu, eu posso dizer que antecedeu aí vamos falar, há 35 anos atrás. Onde surgiu todo esse enriquecimento, né, curricular, porque eu trabalhei em banco, trabalhei em seguradora, né, trabalhei em empresas de grande porte, né, e sempre, claro, sempre voltado especificamente ao produto financeiro, ao produto contábil, né, sempre à frente disso, da gestão dessas empresas. E em decorrência desse conhecimento, eu acabei iniciando um trabalho voltado à consultoria e assessoria empresarial. Então, lá surgiram as atividades ligadas a planejamento tributário, a diagnósticos empresariais preliminares, né, estudos, né, parte estratégica realmente das empresas, sobre uma valoração delas, sobre a necessidade de expansão de negócios, né, sobre a própria avaliação das empresas, né. E, paralelamente, surgiram vários trabalhos voltados também para a área da família, né. Então, já tinha muitos cálculos, preciso fazer uma revisão do meu INSS, preciso fazer uma discussão aqui, estou tendo uma separação e eu preciso saber como é que eu vou, quero saber o que eu tenho, né, quais são meus haveres, eu como esposa, né, e assim sucessivamente. Então esse foi o primeiro grande passo que eu comecei a dar, que antecedeu a atividade atual, foi exatamente esse desenvolvimento profissional que eu tive nessas áreas. Né? Que legal, e a gente vai falar hoje de 3 áreas, né, são bem distintas, e acho que você já iniciou aí com uma das perguntas que eu tinha aqui para hoje, que é aonde o perito contador pode atuar nas áreas, por exemplo, de família, né? Você já deu aí uma pincelada, mas conta pra gente quais são as suas experiências em processos nas áreas de família. Perfeito. Até uma maneira de ilustrar um pouco mais, quando eu entrei no mundo da perícia, né? Eu entrei fazendo um link com a minha fala anterior, tá? Eu entrei em 2004, na perícia propriamente, né? Não são 35 anos de experiência, tá? Então foi em 2004 onde eu tive a oportunidade, trabalhava com a consultoria, né?
E foi convidado para um escritório de contabilidade. René, nós temos um perito que está precisando de um apoio para fazer isso aí. Eu nunca tive esse contato com perícia. Auditoria, fazer esses trabalhos, planejamento, tudo bem. Não, vamos fazer, porque era uma curioso, né? Algo assim muito interessante, né? A perícia, né? O que fui fazer. E realmente foi o meu primeiro trabalho, foi quando eu fiz um trabalho voltado a uma empresa que fazia transporte de gás, envolvia, inclusive ela era uma das fornecedoras da White Martins, a época dela, e foi um trabalho fantástico. Inclusive para mim foi surpreendente, porque eu não esperava causar uma reação tão positiva desse profissional que me contratou. E o que aconteceu? Ele falou, René, eu vi que você parece que tem jeito, né? E aí foi em 2004 que começou, fui lendo, claro, não foi uma coisa assim, um mergulho, né, uma imersão total, até porque não tinha tanta atividade. E foi aí que surgiu realmente meu primeiro contato com a perícia, daí ele me incentivou, inclusive na época, eu era só formado em economia, eu não era contador. Aí que eu fui, ele falou, René, vai se formar em contabilidade, e eu realmente sempre trabalhei com a contabilidade. Foi aí que eu busquei a formação em contabilidade, me formei em contabilidade. Né? Tanto é que estou aqui, né? Mas que legal. Foi assim, esse foi o pontapé inicial de tudo, sabe? Então, agora, você me fez uma pergunta assim sobre como que, voltando à sua pergunta, né? O que eu preciso ter para atuar nessas áreas? O que o perito precisa ter? Tem pessoas que estão aqui, que estão entrando, né? Vendo, não são formados ainda, né? Mas existe aquela curiosidade, o que precisa? Precisa alguma formação adicional? Precisa essa coisa toda? Né? Claro, embora pareça ser um pleonasmo eu estar falando isso, mas a contabilidade, você tem que ser formado em contabilidade, né? É sine qua non, né? Para ser um perito contador, né? Essa é uma das primeiras coisas. Para você, uma vez formado, você teve o título de bacharel, né? Você vai buscar se regularizar junto ao conselho. E esse regularizar junto ao conselho é justamente ter esse seu registro e ter as atividades, né, legais perante o conselho. Ou seja, você tem prerrogativas para exercer o seu ofício, né, como contador. Né? Então, esse é o primeiro pontapé. Não tirem isso, porque não adianta você estar registrado no conselho, mas nunca mais foi lá no conselho, não pagou mensalidade, não está em dia com as suas obrigações. Então, isso é importante. Sim, esse é o primeiro passo, né, que eu trago aqui. E seguindo, a formação condicional, você não precisa ter especialidade. Você não precisa ter assim, especialização nisso, especialização na determinada, né? Mas elas são muito importantes, né? Porque elas são recomendadas, essas especializações. Para quê? Porque é justamente esses cursos que acabam ajudando o profissional a entender melhor as especificidades de cada campo, né? Não necessariamente, pode ser esses cursos, né? Cursos pequenos, cursos, né? Extensões, assim, não necessariamente um pós-graduação, um MBA. Agora é o seguinte, procurar conhecer nunca é demais, procurar se formar nunca é demais, né? Tanto é que quando você pontuou no início, né, sobre a minha formação, eu sou aluno mestrando. Por que eu sou aluno mestrando hoje? De contabilidade. Porque essa necessidade constante de escrever melhor, buscar criar. Então, essa é uma condição. Mas, por exemplo, não necessariamente você é obrigado. Mas se você tem, né, esses conhecimentos, né, essa busca, né, você vai ter condição de atuar nas avaliações patrimoniais, nos cálculos tributários, nas partilhas de bens. Você vai ter condição. Você vai cada dia melhorar. Porque quando você entra no mundo principalmente quando eu falo da perícia, eu falo perícia seja judicial ou o perito contador. Esses dois, eles têm essa necessidade. E além disso, né, isso não esqueçam, né, isso é muito importante para você que está interessado, você que está buscando essa formação, a perícia, Daniela, né, ela exige muito do perito, ela exige assim, uma atualização constante. Olha a tributária.
Ela Muda o tem tempo inteiro. Você falou tudo, ela muda o tempo todo. Na área do contador em si, existem as atualizações constantes. Nós estamos sujeitos às normas, né, como os NBC, né, Uhum. da perícia, ATP, e assim sucessivamente, que a gente tem que ficar olhando ali o que é, como fazer. Não é só isso. Mas hoje, você também, olha o universo de atualizações que existem de 2007 para cá. Sim, é um Quem era? volume muito Foi grande. um marco, um divisor de águas, porque 2007 a nossa contabilidade era algo assim, era nacional. Uhum. Era nacional. Ela passou a ser internacional. Internacional. Porque as empresas queriam ver, ó, temos que ter um padrão. E aí veio o SPED, veio ECD, EFD, veio o G-Social e tudo mais que você... Né, é um conjunto, Foi né, um realmente mix. uma né? revolução, né, na área contábil. Então, como que se você vai dizer assim, não, eu preciso dos livros. O livro que foi publicado, né, tem que pegar, claro, as versões atualizadas, né? Mas você comentando até sobre essa parte da atualização, acho que é importante, né, até a gente lembrar do nosso público, né, que aqui na TV CRC nós produzimos muito conteúdo, né, não só para a área da perícia, mas também para a área da contabilidade como um todo. E falando um pouquinho das normas, não é o nosso assunto de hoje, mas já aproveito para convidar o pessoal para o episódio que vai ter sobre normas técnicas, né, aplicado à perícia contábil. Acho que é importante o pessoal aí acompanhar esses episódios que a gente está preparando para quem quer iniciar, né? E você falou da formação, mas e depois, né? Então, quem já é contador, já tem essa formação, como dar esse start mesmo que a gente está falando aqui hoje? Como entrar nessa área da perícia? Quais seriam as tuas dicas? Perfeito. É claro, existem algumas habilidades que para você ingressar no mundo, no mercado da perícia, seja como perito do juiz ou assistente, você tem que ter algumas habilidades que é fundamentais. Você vai ter que lidar com a pressão, você vai ter que ter uma boa dicção, você vai ter... Essas são algumas habilidades que eu até vou, né, à frente aí a gente pode até explorar um pouco mais esse assunto. Mas o que você busca, assim, né, para os iniciantes na carreira, né, que vão entrar, vocês, primeiro, é importante estudar as legislações e normas, que é o que você acabou de falar. Sabe, se você não souber nada disso, é difícil você atuar, né? Porque existem legislações específicas, né, para tributária, né? Existem as nossas normas do Conselho Regional da Contabilidade, existem as normas, né, do Conselho Federal, que trazem, que elas impactam diretamente na nossa atividade. Então, primeiro ponto, sugiro, vocês que estão querendo iniciar, primeiro, estudem a legislação e as normas tributárias, né? E passem, sabe, Daniela, é importante passar a desenvolver essas habilidades pessoais, sabe? Essas técnicas pessoais. Por quê? Porque a partir do momento que você tem... você acaba tendo um pouco mais explorado essa parte de negociação, vai fazer muita diferença quando você se deparar de frente de situações que o perito vai ser acostumado. O que é? Você vai se lidar com um advogado, com fulano, beltrano, sei lá, o próprio juiz não vai ser, não. O seu laudo é imprestável, ou o seu próprio parecer que você desenvolveu para o seu advogado, seu cliente, não gostei, ou até ele mesmo pede para você formular quisito, chega na hora lá e ele só põe 2, e os que ele fez. Então, você tem que saber lidar com isso, senão você está fora do mercado, né? Fora do mercado não, fora dessa atividade, porque você está perito, seja como assistente, seja como perito do juiz. Então, é importante essas habilidades, né? A redação de laudo. Passe a exercitar um pouco essa redação. Tentem assim, escrever um pouco, mesmo até submetam as escritas, né, a outros profissionais. Né? Busquem, olha, eu gostaria de tal, vou dar uma olhada no que eu escrevi sobre determinado... né, eu falo assim, busquem apoio, busquem fazer trabalhos de parceria. Fala assim, olha... É quase que um estágio, por vezes pode ser até remunerado, sabe? Porque de repente você vai acertar uma condição lá, mas não, você procure fazer esses trabalhos iniciais para que você possa ter esse primeiro contato com a perícia.
Esse perito pode ser um assistente, perito assistente ou perito juiz, mas independente, os dois certamente vão te dar um feedback muito bacana sobre isso. Olha, você fez aqui, por isso que é importante, quando você começa a fazer esses trabalhos, vai abrindo um mercado, assim, a mente da gente começa a se abrir para determinadas coisas. Agora, o importante, gente, não caiam, né? Porque existem cursos, palestras importantes que é importante, participe da convenção, participe. Você destacou agora muito bem, Daniela, a escola técnica do CRC. Assistam. Ela é forrada, ela é recheada de conhecimento em todas as áreas. Ela não estou dizendo, não, só a perícia. Você vai olhar, olha, tem os seminários da perícia, os seminários da auditoria, entre outras comissões. Existe a comissão da cooperativa, existe. Todos público, estão, né? Hoje tem uma série. Você consegue uma formação muito importante. Às vezes é 1 horinha por semana, 2, depende da sua disponibilidade. Agora invista em conhecimento, que isso não vai ter. Por isso que eu digo, essa escola técnica está do nosso lado, está aqui dentro. Isso o CRC tem apoiado muito. E é de graça, né? É de graça. Mais ainda. Né? Então, e uma situação, sabe, quando eu queria dizer sobre cursos, cuidar com esses cursos que tem. Existem muitos cursos aí, eu falo, eu não gosto de dizer mentirosos, né? Mas eles acabam frustrando a pessoa. Não, vem aqui, você vai ser perito, 3 dias está sendo perito. Poxa, perito, que bom, né? Eu levei quanto tempo passei, por que eu não descobri esse método, né? É um revolucionário. Por que eu levei tanto tempo para ser perito? Perito é algo assim, eu vou dizer assim, a construção da carreira do perito judicial, ela pode ser desafiadora e demorada. Ela pode, realmente, ela é desafiadora. E, por vezes, demorada para você ter esse reconhecimento. Então, ter paciência, persistência, né, e estar disposto a aprender é muito importante, seja com as experiências positivas ou negativas. A gente aprende, né, com os acertos e os erros. Exatamente. Então não tem assim, estalei o dedo, virei, me transformei. Não é fogão a gás. Isso aí, vamos dizer assim, a comparação do fogão a lenha, né, que vai devagar, põe lá um cavaquinho, assopra e vem, daqui a pouco, puxa, quase apagando o fogo, você vai lá, põe mais outro cavaquinho. Então é isso que é. Isso não é só a profissão do perito, mas eu entendo que isso, principalmente com essa demanda, né, porque está sendo uma atividade muito atraente, né, se olharmos assim, quem não quer trabalhar, né, ou eu quero trabalhar com a justiça, seja como perito, seja como assistente. Então, isso é muito importante. Tá? E para adquirir essa experiência, Renê, né? Porque a gente está falando aqui, então, né? O perito, ele é um expert, né? Então, não basta só a gente fazer, né? Apesar da graduação, da contabilidade, tirar, né? Ou fazer o cadastro, fazer a prova, né? De perito. O que você diria, assim, de experiência para atuar nessas áreas, principalmente civil, tributária e de família? Quais experiências teriam que ser adquiridas? Olha, um grande canal que eu vejo é o seguinte: procurem fazer vínculos com o escritório de advocacia, de contabilidade. Isso é muito importante, porque ali você vai ter o contato. Quem nunca teve contato com a coisa? Porque, infelizmente, tem muitos profissionais que têm um conhecimento saindo da universidade sem aplicação. Como é que ele vai fazer só conhecimento teórico, né? Sem aplicação prática. Mas mesmo aqueles que estão na atividade atual, me formei em contabilidade, mas estou aqui emitindo nota fiscal. Não se sinta diminuído por isso de jeito nenhum. Mas você pode, né, se isso ainda não te satisfaz, busque então o seguinte: peraí, vou começar a fazer um trabalho, cria um network também, né? Mas eu acho que nesse momento não é nem questão mais de network, né? É mais você buscar, poxa, eu vou falar com aqueles advogados, né? Aquele escritório. Vou oferecer para eles o seguinte: olha, eu sei calcular, porque é importante você saber calcular, né? Eu sei fazer uma conta aqui de achar o valor da prestação. Não vamos entrar aqui na seara do simples composto, você tá, né, a price capitalismo, senão acabou nosso bate-papo, que daí vai virar um curso. Vai virar um curso que vamos continuar ainda outros dias, né? Mas é importante que você possa transmitir para ele: olha, eu consigo fazer cálculo. Não, você veja lá, eu acerto o valor, você vai criando experiência. Agora,
busquem esses escritórios. Esses escritórios de contabilidade, eles são um pontapé fundamental para você começar a ter acesso. Contador, com contabilidade, você vai ter aquele acesso com, né, toda a contabilidade empresarial, as demandas, as obrigações e tudo mais, vai ter acesso à parte fiscal, à parte contábil, né? E principalmente no tributário, né? Quer conhecer a parte fiscal, você vai, claro, não é justo você trabalhar numa empresa que só faz lucro presumido, né? Sim. Mas tem que pegar aquele que trabalha lucro real, que tem, né? Faz ficha gráfica do IPI, do ICMS, então isso é importante. Paralelamente, claro, os cursos de especialização vêm vindo, né? Falando, já até falei um pouco isso. Agora, eu digo a vocês uma coisa muito importante: a mentoria dos peritos experientes. Por quê? Foi assim que nasceu. Eu estou dizendo experiência René, né? Foi assim que nasceu a minha primeira nomeação, e até hoje, né, tenho sido agraciado com inúmeras nomeações em várias comarcas do estado do Paraná, onde é meu campo de atuação. Foi assim, mentoria. O que acontece? Tem um perito, poxa, faça se submeta, fala assim, eu digito para você os extratos, ou faço assim, eu faço essa situação, calculo isso para você. Comece a fazer, não uma questão de submissão, mas sim de colocar assim, eu vou trabalhar, vou ter a mentoria, porque começa a falar, olha, eu vou fazer, fui nomeado, ou não fui, tem um trabalho assistente, como é que eu sigo daqui para frente? Com quem que eu vou buscar fazer esse cálculo? De que forma? Isso vai facilitar muito, vai dar, acelerar muito, né? Assim, essa sua marcha, né? Como um futuro perito. Né? Até o acesso aos documentos, né? Porque uma fase importante da perícia, né? As diligências. Se você não tem a experiência para saber qual documento vai trazer aquela informação, você, né, acaba perdendo um momento que é crucial ali, né? Para elaborar um bom trabalho, um bom laudo. Perfeito. Isso que você falou ele tem que estar enraizado dentro de nós. Por quê? Porque quem não sabe, né, para onde ir, qualquer caminho serve. É um ditado antigo, não é eu que inventei, tá? Não fui eu. Então o que acontece? Você tem que estar preparado justamente para isso. Eu vou fazer uma perícia na área, exemplo, vamos fazer na área na tributária. O que eu preciso? Vou fazer só uma tributária. E se eu não tiver o livro fiscal, as notas fiscais, o que eu vou querer fazer? Depende, né? Eu estou dando algo muito simplista. E na família? Você faz um cálculo de revisão de pensão? Tá, e daí o que você tem? Não sei o que pedir. Você tem que pedir um extrato do INSS, tem que pedir um extrato da Previdência, se ele era vinculado a uma FUNCEF, a um Previ, sei lá, eu estou falando, não vamos entrar aqui nas atividades que invadem o atuarial e aquela coisa, mas sim que os cálculos são pertinentes ao contador, né? Então, você faça, a partir do momento que você começa a entender isso, você vai saber, né? Já vem um diferente, né? Sim. Porque você não vai dar não é um de dúvida, é um de esclarecimento, né? É verdade. Então, isso é importante, né? E falando um pouquinho das causas, né? Então, a gente está tratando de 3 áreas. Traz um pouco da tua experiência nos exemplos, né, de causas que são tratadas nas varas cíveis, por exemplo. Bom, na área civil, né, nós temos assim uma gama, vamos dizer assim, é amplo o número de ações que estão lá, né? Por quê? Se olharmos assim, a área civil, elas são de atuação federal, quanto tratam de ações na esfera estadual, né? Na estadual, nós temos muito aquelas ações de cobrança, né, que as partes, alguém está querendo cobrar uma dívida que ficou parada, né, de valor devido, aquelas coisas, aluguéis, créditos em geral. Na parte também, nós temos assim aquelas ações de indenização. Né, eu tive um dano material, você prometeu que ia entregar esse trabalho, eu abri minha loja no shopping, que daí envolve um pouco de lucro cessante, né, daí vem dano emergente, dano... Né? São palavras só diferentes, mas nada que não é para assustar, não, tá? Fica para pesquisar, né? Fica para pesquisar, primeira pesquisa. Mas então você vai procurar esclarecer o que é isso, você vai procurar, aliás, você não, essa demanda judicial, né? Ela vai fazer isso, que vai entrar tanto o perito contador quanto o perito judicial.
Por quê? A partir do momento que ele é nomeado, né, certamente, eu digo, uma boa empresa que permite uma parte, quando procura ali, defender, quer defender o interesse dela com maior força, ela vai buscar o contraditório através de um assistente técnico. Ele é muito importante. Mas voltando, né, a gente tem aquelas ações de execução, né, de empresas, a própria tutela, né, curatela hoje, né, a pessoa está interditada. Eu recentemente está ainda ativo um processo em que a parte foi interditada. Ela é proprietária de inúmeras fazendas e tudo, mas não tinha condição. O que acontece? Você vai atuar lá como, né, você pode atuar primeiro como curador, né? Você pode ser o curador, você vai assumir toda a gestão do negócio. Você vai ver com os filhos, seja com, né, com a família. Como vai ser com a família, inventariante, como que você vai executar. Então, aí você passa a fazer uma administração, você vai prestar contas para o Estado, para a Justiça. Opa, como é que foi? Olha, vai fazer um levantamento, por exemplo, todos os bens que essa pessoa tinha. Como é que você vai proteger ela? Porque ela é incapaz, né? Ela não tem mais condição de responder por ela. Então você tem que defender os direitos, a lei assegura isso. Então esse é um trabalho que você faz. Ainda para frente, falando um pouco também sobre a parte, outros tipos de processos, nós teríamos assim a área bancária é muito comum nas cíveis. Acho que é maior volume, né, de processos hoje. Ele mudou muito, sabe, Daniela? Isso é um perfil que mudou. Para o trabalho a gente fala, infelizmente mudou, mas são matérias que estão sendo pacificadas. Então, antigamente, vocês vinham assim, não sei se já viram falar assim, agora a taxa de juros é 12%, né? Não tinha nada contratado, né? Não é mais assim. Não existe essa parte de juros abusivos, é muito relativo. Então, o que acontece? Hoje foram pacificando, não é mais abusivo, busca a taxa média de mercado. O que é taxa média de mercado? Existe o Banco Central do Brasil que já divulga. Disponível. Ele divulga. Ele não está dizendo que é o que o mercado acaba se adaptando. Então você vai lá, faz um recálculo com base nessa taxa. Então essas eram as ações bancárias que mais demandavam, seja por um crédito direto ao consumidor, N parcelas, né? Ou uma conta corrente que supostas cobranças indevidas, né? Ou o maior do que o pactuado, e que às vezes não tinha. Que não estava pactuado, não tinha contrato. Então isso é muito comum na civil, né? Buscar essas reparações. E claro, hoje o que acontece, esse foco saiu da parte de instrução, que tinha muito, né? A gente fala assim, na perícia, só para ficar um pouco fácil, a gente diz instrução e fase de liquidação. A instrução é para ver quem está certo, que o juiz quer saber, eu não sei o que está acontecendo, ele chama alguém, um engenheiro, um economista, contador, né? Seja quem for. A partir disso ele, né, tem convicções para julgar o processo. Julgou. Ele vai pedir o seguinte, já temos o ano de habitar, agora vou fazer o quanto? Quem que vai fazer? O perito. E isso estou falando da visão do perito. E o assistente técnico está sempre nisso. Ele vem atuando não é as partes, auxiliando as partes. A partir do momento que as partes necessitam desse profissional. Então isso na civil nós temos essas aí, temos, né, nulidade de contratos, entre outros, né? Então, essa é uma das questões, né? Essas até medidas positivas. Na família, né? O que eu poderia dizer? São questões assim que envolvem as questões patrimoniais. Por quê? Quando está a família, ela pode ser desde o litígio, né? Que é a grande parte da formação, né? Então, lá da família, se você olhar, pensão, né? Então, entre outros, né, que é natural isso, e a parte de justamente aqueles que precisam ser assistidos, né, eventualmente. Faleceu, daí como ficou, a família ficou desassistida, como é que vai ficar? Então busca-se nessa hora, assim, muito, sabe, eu vou fazer um cálculo para determinar o valor da pensão. É um cálculo muito ele é usual e necessário ainda. Eu digo ainda
ainda ou fazer determinar ou fazer a revisão. Uhum. Como eu no passado lembro que eu fazia, né, com certa, não com o nível de informação que hoje a gente tem, né, e a própria expertise, mas você faz essa revisão de pensão. E os planos de saúde hoje, né, há uma confusão, né, você pode atuar em planos de saúde. Não, mas isso aí é reservado ao perito atuarial. Veja bem, nós estamos falando aqui de fazer, né, calcular uma reserva matemática de um plano. Nós estamos procurando fazer assim, olha, não foi aplicado aquele índice. Foi aplicado, deixaram de corrigir minhas contribuições, né? E eu estou reclamando disso. Então, isso seria uma atualização. Um trabalho do perito contador. Então, né? Outra, é a apuração de bens da partilha. Existe o quê? Existe hoje muitos ativos ocultos, né? Por que tem... as pessoas buscam, que nem recentemente tinha a pessoa... eles até esquece que tem advogado, mas a pessoa falou assim... A senhora ligou, olha, seu Genete, eu vejo que eu não consigo pagar seus honorários. Não era nenhum valor assim. Mas o que o senhor pode fazer? Pode receber o final, mas é que meu marido ele tá me roubando, ele tá... Não sei, veja bem, eu não posso nem falar. E eu falo assim, o que eu falar aqui é um pouco... Né, e o assistente técnico não é diferente, porque ele vai subsidiar para levantar esses... O que está oculto? É uma investigação. Esse lado do perito... Né, seja ele do juízo ou assistente, ele tem que ser muito investigativo. Porque quando se pega uma situação tem fumaça, vamos falar, tem fumaça. E daí? Você vai falar assim, não, cadê os livros contábeis? Né? Cadê? Se é oculto, né? Mas se é oculto, você não vai ver. É mais ou menos isso, você ficou bem a conversa, né? Então, essa parte. Então você começa a fazer essas atualizações. É muito comum, sabe, a pessoa falecer e deixar uma pensão. Ela deixa uma pensão, mas ninguém sabe o que era essa pensão. Daí vai buscar, aí tem as fundações, né? Porque geralmente a pessoa, quando tem uma contribuição previdenciária, ela tem a particular, né, que ela faz, ela tem uma sistemática. Faleceu, né, para aqui as últimas contribuições. Então isso é importante. É importante e tem esse espaço de atuação. Hoje eu digo para vocês, profissionais, essa parte da previdência, esses cálculos, eu não estou falando da reserva matemática, não estou falando de você rever um plano, porque ele é complexo, mas você calcular, isso tem espaço, esse mercado está forte, e eu vou dizer, está acontecendo porque os planos lá atrás foram criados, né, de previdência, junto que existe o plano de previdência oficial, né, do governo, e esse das empresas, como, né, quem aqui for empregado tem condição de avaliar, tem o Previ, tem o FUNCEF, tem, né, FUNBEP, seja qual for. Esses fundos são uma complementação da sua aposentadoria. Então, isso existe espaço para revisar e está muito aberto, sabe? Então, essa é uma das situações, né, que eu posso até falar, né, e né, registro, né, que essa parte de dívidas conjugais às vezes até envolve, porque separar muito bem. Tá, e agora quem que paga a conta aqui, né? Às vezes quem está entrando com ação, né, seja o marido ou a esposa, também vai impactar essa parte, tá? Bom, e a gente falou, né, das experiências, enfim, né, você contou aí alguns exemplos, e qual que é a responsabilidade do perito, né? Conta um pouquinho também desse lado, né? Será que o perito tem essa responsabilidade civil, criminal, como que ela funciona? Olha, Daniela, isso daí existe a responsabilidade técnica do perito voltada ao laudo ou voltada ao parecer, né? Seja quem elaborou. Porque a responsabilidade a profissional, ela existe esses três campos, profissional, civil e criminal. Então essas elas são severas, elas não são, por isso eu digo, a ética, a imparcialidade é fundamental. O seguinte, né, embora exista aquele negócio, mas o perito assistente técnico, ele é parcial. Veja bem, ele está defendendo o direito da parte, ele não está perdendo a ética, ele não está manipulando dados. Porque se ele estiver manipulando dados, forjando, ele vai responder.
Se alguém descobrir, ele vai responder. E ele daí perdeu a ética, né? Mas não é, eu não olho assim. Eu acho que eles são, essas figuras, elas são muito, elas equilibram o processo, tanto o perito judicial quanto o assistente. Porque o que acontece? Daí não fica só o laudo do perito. Ah, é válido. Cadê o direito ao contraditório? A resposta. A ampla defesa. Então, por isso, mas isso quem tem que olhar muito bem são os advogados. Passar a contratar os assistentes técnicos também. Que, inclusive, até uma dica. Antes mesmo de vocês começarem a fazer esses trabalhos, ingressar é importante atuar como assistente técnico para você sentir um pouco o que é esse tempero aqui de entrar com um perito. Não que seja seja a supremacia perito judicial, nada disso. Eu estou dizendo que esse primeiro pontapé como assistente técnico é fantástico. Você começa a ter noção do mundo. E daí você vai trilhar, eu quero ser os dois, quero ser perito. Eu só sou perito judicial. Trabalhei 4, 5 processos assim dele. Então é isso. Agora, voltando às responsabilidades, veja bem. Se você eventualmente, né, nós temos aqui, como peritos, é importante vocês nunca esquecerem das normas. Nós temos uma norma, né, brasileira, que é a ATP01, que fala da perícia. Ela é fundamental, porque ali você tem as obrigações, o próprio CPC corrobora com isso, sabe? Ele traz lá algumas informações pinceladas. O perito tem que apresentar proposta, fazer a estrutura do laudo, fazer isso, fazer aquilo, metodologia, tem uma série de... né? Mas o que existe? Existem sanções, né, que se você eventualmente fazer um laudo, né, até eu digo assim, um laudo inexato, sabe? Um laudo assim, fraudulento, né? Ou ter uma conduta antiética, claro, ela tem que ser comprovada, não é assim. Você vai ser, administrativamente, você vai ser. Tá aí a importância, né, da experiência, do conhecimento, né, adquirir isso antes de chegar numa situação complicada como essa. Porque muitos profissionais hoje são representados, né, às vezes por desconhecer alguns atalhos, sabe? Não é atalho, desconhecer a norma. Porque a partir do momento que você conhece a norma, você não entra, não cai. Então, por isso que é importante. Tenham referência de entender sobre as normas brasileiras, né? Que, no caso específico, eu estou tratando perícia, né? Claro que as outras normas também são importantes. A parte civil, ela é também... Se você causar um prejuízo, veja, eu faço um laudo aqui. Fiz um cálculo e fiz um cálculo errado. Teve um erro ali, sabe? Um erro grave de cálculo, eu fui negligente. E a parte, se ela se sentir que ela foi prejudicada a isso, ela pode mover uma ação de responsabilidade civil. E vai. E aí cabe a você saber se você vai se defender. Por isso que eu digo, aonde que isso daí impacta? Impacta em você entender da tua atividade. Quando você fala assim, eu sou especialista, eu sou isso, seja. Né? Seja de fato, não afirme isso como uma forma de ganhar nomeações. Porque eu digo uma coisa, algo muito importante, eu falo, hoje, quando você é nomeado, você vai lançando assim, você não tem certeza de quando vem os trabalhos. Você vai lançando um monte de bumerangue. A hora que voltar, volta tudo uma vez só. Você te mata. Então, te mata se você não estiver organizado. Aí você tem que ter organização. Então isso aqui está tudo muito vinculado. E a parte criminal, poxa, essa é quando tem dolo, má fé, né? Isso aí é um troço mais complicado. Pode. Bom, a gente estava falando sobre, né, atuar ali junto às varas, você comentou que é perito judicial. Como que faz para se habilitar, então, né? Quem quer iniciar, qual que é esse passo, dê aí as dicas de como fazer na prática. Perfeito, vamos lá. Eu acho que esse é um momento, né, muito aguardado, né, quando a gente está lá iniciando a atividade. Eu quero me cadastrar, isso é natural, não tem como ser diferente. Nós temos aqui, falando da civil, tá? Porque os colegas, né, abordam, né, os colegas, eu digo, a dinâmica que existe hoje é trabalhista, né? Existem outros estados também, mas falando aqui do Paraná, nós temos sim, falando da civil. Eu posso atuar na civil, eu devo me cadastrar na civil aqui, no estadual, no TJPR. Existe lá o cadastro onde você já... muitos devem estar, espero que já estejam familiarizados com isso, não, é importante. Entra lá, você vai conseguir no Caju, primeiro se cadastrar como perito. Tá? Vai lá, se cadastra como perito, para você atuar nas áreas cíveis. A área civil aqui, nós estamos falando o seguinte, ela é um apanhado, tá? Ela vai pegar
trabalhista, tributário, família e a civis que nós estávamos falando. Então ele pega o todo, né? Então aqui a nível do estado, né? A nível dentro do estado. Então uma vez que você faz o cadastro lá, é importante, né? Daí você depois você também buscar o cadastro dentro do sistema Proajude, né? Que eles estão vinculados, porque um é aqui, o cadastro é o Caju, né? Que fala, né? De auxiliares da justiça. É você manter sempre atualizado, porque aquilo lá vence, expira, então uma vez feito lá, e aqui na parte do sistema do Proajude, que é onde que ocorrem todas as intimações. Lá você é intimado, recebe por e-mail, né? É uma coisa muito bacana, você recebe por e-mail essas intimações. Mas se você não receber por e-mail, você vai lá e abre teu acesso. Uma coisa importante, no Caju, o A1 não usa, sabe, o certificado. Aquele da nuvem não usa, ele é o A3, tem que ser o token, sabe, já para o trabalho, né, ou para outros tribunais, já não, o trabalho eu sei que é o A1 serve. Eu uso o A1 no Proajude. Você consegue Eu uso o A1 no Proajude. Olha que interessante, eu tentei usar o A1, não consegui, daí falar, era o A3, e eu falei com os certificadores, e no próprio manual, ele trata dos pedidos que tem que ser o token. Eu utilizo hoje o A1. Então eu estou desatualizado. Não sei se é para o acesso que você está falando ou se é para assinatura do documento. Assinatura do documento. Ah, tá. Mas eu utilizo mesmo o A1, mesmo para assinatura. Que bom. Então, depois a gente troca figurinha sobre isso. Estorna esse lançamento aí na contabilidade, né? Mas tudo bem. Então, isso é uma situação. Outra situação que nós temos no Estado. A nível federal, você precisa se cadastrar como perito também, porque eles não têm vínculo, né? Não estão amarrados, né? Um pega aqui, pega de lá, eles não têm o mesmo banco de dados. Na federal você tem que ir lá, dentro do site, existe o AJG, né? Assistência Judiciária Gratuita. Então lá você cadastra como perito. Você vai lá, você vai dizer todo, é muito similar assim às solicitações ao Caju, né? Que é o do Estado. Lá você vai dizer, o que acha que atuar? Eu quero ser perito, né, economista, contador de planejamento. Só que existe assim, campos específicos, né, para você escolher. Feito isso, você também tem que se cadastrar dentro do TJ, né, do Tribunal de Justiça Federal, que é o 4, né, que é a nossa região aqui. Você vai lá, se cadastra, para quê? Porque se você for nomeado, eu até vi que recentemente eu parei de receber os e-mails, que você recebia também e-mails da Justiça Federal, mas atualmente até tem que ver o que está acontecendo, mas você não recebe, então você vai lá e sempre dá uma olhada, abre lá todos esses dois, né, abre lá o que foi, teve de nomeação, que teve intimação, às vezes tem que se manifestar, enfim, então é assim que funciona. Os dois sistemas trabalham com dois fatores, tá? Então você tem necessidade de uma outra forma também de entrar também. E depois que você se habilitou e o juiz ali fez te convocou, né, pro processo, como que você faz o aceite? Como é que funciona e quando, né, você pode fazer o aceite? Perfeito. Você muitas vezes pode estar nomeado, né, mas ainda não foi intimado, né? Até chega a acontecer isso, muito comum. Advogado diz, olha, o senhor foi nomeado tal e precisava ver, né, que apresentasse a proposta, né? Eles, né, porque eles têm pressa, né? Você vai falar, olha, veja bem, eu ainda não fui intimado. Depois de intimado, eu posso me manifestar. Daí, às vezes, até força na intimação, olha, secretaria, está na intimação. Mas existe todo um processo que, antes de você ser intimado, o juiz geralmente, vamos falar que estamos numa fase de instrução, por exemplo. Ele vai lá, ele fixou os pontos controvertidos dele. É assim, assado, eu estou com dúvida da cláusula, aliás, dos juros, eu estou com dúvida das tarifas, estou com dúvida, né? Ele vai dizer o que ele tem dúvida, o que para ele está controvertido. E para isso ele nomeia o perito. Daí o perito é o seguinte, só que antes ele nomeia o perito, mas diz, parte apresenta quesitos. Então as partes vão lá, depois que elas apresentam quesitos, eu costumo fazer isso, né? Seguir, porque conforme o próprio 473, em obediência a essa responsabilidade que a gente tem, eu vou lá e faço a proposta. Né? A partir do momento que sou intimado, eu vou lá, entro no sistema, faço minha proposta, manifesto meu aceite. Tem situações que você coloca até o currículo de novo ali naquele momento, mas nada, nenhum impedimento,
me empecilho. Não é uma obrigatoriedade. Então você vai ali e faz a proposta. O que é fazer a proposta? É estudar o processo. Como perito, estudar o processo você tem que ler. Leitura, gente, põe um negócio. Leitura não é demais. Ler, ele traz, te enriquece o vocabulário, te melhora a tua escrita. Então, mas você vai ler. Você vai ler o seguinte, você não vai ler, aqui pagou a taxa, olha aqui do alvará, não é nada disso, não. Você vai ler o seguinte, a peça inicial. Eu sempre dou uma dica, o seguinte, leia a peça inicial. Você tem que saber o que está sendo discutido, né? Veja o que a outra parte contestou. São as duas peças de grande importância. A partir do momento que você viu o que uma pede, outra, você vai para o ponto controvertido. Claro, quando o juiz fixa, né? Por vezes, às vezes o juiz não traz com... Mas daí você vai e junta os quesitos. Soma o quesito do autor, quesito com base nesse conjunto documental que você está tendo aqui, você tem condição de começar a mensurar assim, quesito 1 eu vou levar tanto tempo, quesito 2 eu vou levar tanto tempo, voltando para o ponto controvertido, eu vou levar tanto tempo. Então, né? Mas se eu responder o controvertido, esse quesito eu já não faço mais resposta, né? Porque eu posso remetê-lo à resposta que eu já dei aqui. Então, você consegue precificar, não tem precisão, gente. Não pensem que vai ter previsão. Não, é 12 horas e 15 minutos. Não é assim, né? Por isso que eu digo, isso daí é o tempo que vai dizer, e por vezes você pode até precificar. 12 horas e 45 minutos. O advogado né, da outra parte, ou as partes vão lá, não, está muito caro, né, você está cobrando o valor aí, nunca vi esse valor na minha vida, cobrar um preço desse. É mais ou menos assim que acontece. Às vezes você fez até uma operação simples, de exemplo com o banco, eu cobro o mesmo valor sempre, e o banco toda vez sempre vem impugnando o mesmo valor sempre, é comum. Essa é a paciência, essa é a persistência, você ter essa habilidade para lidar com isso, né? Bom, você já entrou, né, no assunto aí de proposta dos honorários, que é um assunto, né, que todo mundo estava esperando, né, quanto eu vou ganhar com isso. Acho importante só reforçar a questão do aceite, né, a gente falou muito aqui sobre a especialidade, né, sobre conhecer, então acho que isso, no momento que você recebe, né, essa habilitação, essa nomeação por parte do juiz, é importante você entender se daquela matéria, né, você realmente tem o conhecimento para poder auxiliar a justiça, né, acho que isso é um caso muito importante. E aí vamos tratar também em outros episódios aí das normas, né, sobre os casos de suspeição e impedição, mas não é o nosso tema de hoje. Perfeito. Mas falando sobre a proposta dos honorários, como que funciona a remuneração, então, né, a diferença de remuneração entre o perito judicial e o assistente técnico? Tá. Você fez um registro aqui que eu acho importante colocar, né, que você está falando, daí eu vou aceitar a nomeação, só para, eu penso que deveria ter pincelado sobre isso, mas você não é obrigado a aceitar todas as nomeações, tá? O perito não é obrigado, fui nomeado, vou aceitar, que nem eu falei. Você tem que ficar muito atento, né? Que nem eu falei, que nem eu, né, exemplifiquei minha atividade. Você tem que saber do assunto, sabe? Se não sabe, fala, não é feio dizer que você não tem essa especialização, mas dá um cálculo de avaliação da empresa, você nunca fez. Aí você vai lá e fala, não, eu vou fazer e vou acabar colocando e às vezes você possivelmente vai errar. Você vai chutar, e chutar não é bom. Né? Chutar é um risco muito forte quando você coloca. Então, pode declinar? Pode. Você pode pensar assim, mas deixa eu dizer o perito, o juiz não vai me nomear? Não. O juiz, ele não olha, ele prefere muito, ele vai optar sempre por muito mais assim, eu sei fazer isso. Ele não é um generalista, ele é um especialista. Né? Não estou dizendo que as pessoas que entendem de avaliação são generalistas ao ponto de terem dificuldade de talvez desenvolver melhor essa... Não é isso. É que estou falando você que está ingressando, preste atenção nisso. Né? E você pode ter, até por impedimento mesmo. Né? Não, eu conheço ali, esse é do meu primo. Não, esse é de um ex-patrão meu. Né? Esse é de um advogado que eu conheço, então é um amigo. Pula fora. Fala que seja uma suspeição. Quantos já aconteceu isso? Então é só falando. Agora falando sobre as remunerações, né? O que a gente pode falar sobre as remunerações? Existe realmente, né, a diferença entre o perito e o assistente técnico. Primeiro você tem que saber o seguinte: quem que remunera o perito? Quem que contrata? Vamos falar o contratante do perito. É o juiz, né? E quem que é o contratante do
do assistente? É a parte. Então, na questão, eu sou nomeado pelo juiz. Então, se eu sou perito, a nomeação corre pelo juiz, né? Ou do perito judicial. Do assistente corre quem? Pela parte. Então, esse é o primeiro ponto que já começa a se diferenciar. A remuneração do perito, ela funciona através de depósito judicial. Várias empresas, pega aqui teu depósito, já até fizeram, porque às vezes a gente colocou a informação, eu coloquei lá, elas fazem um depósito direto. Não. Melhor Registra, se isso acontecer, registra nos autos. Olha, a parte, né, equivocadamente, né, depositou para que o juiz saiba que, né, isso é uma relação aberta, né, ela tem que ser, e você tem um compromisso com a verdade também, né, então a transparência é fundamental, mas a gente falando sobre isso. Então, mas o que acontece? O perito vai lá e fez a proposta, a gente pode já um pouco falar sobre a proposta, mas fez a proposta, só para se tornar mais, assim, rápido, visualizar um pouco melhor, faz a proposta, perfeito, né, e e vai ser depositado no processo. Ele recebe só o quê? Mediante alvará. Ele não recebe, recebeu o depósito, já vou sacando. Não é nada disso. O juiz vai verificar quando que vai te pagar. Quando que ele vai ficar? O CPC hoje permite, diz assim, o juiz poderá liberar até 50%, por ocasião do início dos trabalhos. Tem juiz que libera, tem juiz que não vou liberar porque não estou vendo dificuldade nenhuma aqui. Isso é uma prerrogativa do magistrado. Não está errado, mas é assim que funciona, né? Então é assim, então você às vezes, por vezes, você trabalha sem receber nada de adiantamento, né? E vai receber o trabalho, o saldo, você só vai receber quando? Quando acabar tudo. Quando não tiver mais esclarecimento, aí que vem a dor, né? Se você não pega adiantamento, vai receber só no final, aí que vem a questão da carteira, de você ter uma boa estrutura para segurar a ponta. Tem que ter uma gestão, né? Senão... Agora, já o assistente técnico, ele tem uma condição assim, não é que é bem mais favorável, mas é uma relação, ele está com a relação direta ali de falar ele combina o seguinte, eu já vi profissionais falarem sobre o valor da perícia deles, do assistente técnico, vincular o valor do que o perito coloca. Meu valor é 80% do perito. Eu não tenho noção realmente para evitar um risco, né, um estudo, ele fala 80% do perito. Se o perito, né, precificar mal, ele vai receber mal. Se precificar normal ou bem, ele vai na mesma proporção. Mas o correto, eu vejo assim, é importante que o perito, o assistente, ele formule sua proposta de acordo com a dificuldade, assim como o perito judicial. E as fases do processo, o tempo, são diferentes, porque as fases que cada um tem que acompanhar no processo são diferentes. O assistente técnico, não que ele tenha menos fases, nada disso, né? Mas é importante acompanhar em que momento ele entra no processo. Ele vai entrar quando? Na nomeação, para fazer quesito, ele vai entrar para depois do parecer, né? Ele vai dar o parecer dele sobre o laudo, e eventuais esclarecimentos, audiências, né, que pode ter um alerta, né, que às vezes acontece isso. Então é esse o momento que ele vai chamar. E agora, a condição, ele negocia com a parte. No começo aí para elaborar os quesitos, minha proposta claro, tudo de maneira formalizada, é importante isso. Eu cobro 20%, 30%. 50% na entrega do parecer técnico. E os outros 20%, 30%, seja que número for esse, quando prestado os esclarecimentos, né, parou ali o esclarecimento. Às vezes até o assistente técnico fala, é só um esclarecimento. E o valor para aqui. Se quiser, é o complementar. Então, fiz o parecer, encerra ali a atividade dele. O perito não pode dizer isso. O perito tem que ir até o final. Prestar, tem que ir até as partes falar assim, olha, mas tinha uma vírgula ali, agora há pouco eu vi uma vírgula, agora você colocou 2 pontos, né? Mais ou menos assim, entende? Então, depende da necessidade. Então, isso são as diferenças, assim, fundamentais. Quem que contrata, quem, né? E o prazo médio para receber na justiça, né? Eu vou dizer uma coisa, ela leva bastante tempo, gente. Isso aí é importante, precisa de formação de uma carteira, porque eu tenho processos que eu estou prestando esclarecimento, já teve 2, outros teve 10, hoje teve 8, até, às vezes a gente pensa, por que o juiz não vai lá e dá uma caneteada de uma vez, né, faz eu fazer. E tem os prazos ainda, né, fala em termos de tempo aí para o pessoal saber, que eu acho importante essa experiência. Olha, eu vou dizer, ela hoje,
uma média que eu coloco assim, ela está variando entre 8 meses até 4 anos. Mas a média, assim, é 2 e pouco, sabe? Assim, uma média geral, eu tenho esse calculado, sabe? Uhum. A média ponderada que eu faço dos recebimentos. Então, eu já sei que eu tenho que ter fluxo para esse período. Não é sempre está entrando, Sim. entende? Mas você tem que olhar no contexto que aquele laudo, a média dele é essa. Né? Tem laudos que às vezes são rápidos, né? Uhum. Faz uma liquidação de sentença, tal, entrega, bacana. Aí o giro dele é rápido, mas é importante o seguinte, porque essa liberação da segunda parte dos honorários, ela é sempre condicionada a esgotar esclarecimento. Porque a justiça viu no passado uma atitude não correta de muitos peritos. Então hoje a gente paga a conta por isso. Os peritos que recebiam para fazer, entregavam o trabalho e recebiam todo o honorário. Daí precisava de esclarecimento, nunca mais achava o perito. E daí? Quem ficou, paga a conta. Então, é mais ou menos esse o sentido que a lei viu. Está errado? Não. É o jeito que se entendeu para tentar, né, evitar esse tipo de coisa. Mas que legal, Renê, foi muito legal conversar com você aqui hoje, obrigado por compartilhar essa experiência. Vou deixar agora, né, para você fechar a tua fala, algumas dicas que você dá aí para o pessoal que está nos assistindo, que quer atuar nessas áreas, por onde começar, enfim, para você encerrar aí o nosso episódio de hoje. Bacana, eu que agradeço, né, é uma oportunidade singular essa, né, eu digo, a gente está podendo trazer esse recado para as pessoas, né, sobre sobre a experiência que a gente viveu, né, vive, né, mas eu tenho assim o seguinte, para quem está ingressando, importante, né, busque atualização, busque entender, principalmente o procedimento processual, né, essa parte forense é muito importante, porque o desconhecimento disso leva às vezes a insegurança, a decisões até um pouco precipitadas, né? E achar que caiu o mundo. Não caiu o mundo. Né? Não é assim, né? Porque é uma atividade profissional como outra qualquer. Então, para vocês que estão iniciando, vejam, tem oportunidade. Só que eu digo, volto a reforçar, assim, é uma atividade, ela pode ser demorada. Porque o perito não se forma da noite para o dia. Não acreditem nisso, tá? Mas acreditem, tenham persistência e perseverança, né, para ser perito, porque é uma atividade que ela tem assim, ela possibilita você, né, essas situações do tempo, né, da tua flexibilidade de horário, né, embora eu vou dizer, eu tenho trabalhado sábado, domingo, feriado, porque às vezes cai, sabe, aquele... Mas assim. Mas você pode trabalhar, gerir o teu horário de outra forma. Eu trabalho sim, eu não trabalhei exageradamente nesses dias, é porque necessitou, veio decisões muito rápidas. Mas também tem dias que dá para dar uma... Exatamente, tem dias que dá para você relaxar, que você, né, como se diz, não é que você não tem mais sábado e domingo, né, mais feriado, é que é uma questão de mudança, porque você tá, o perito judicial, não só o assistente, também sofre isso, às vezes ele tá lá na praia, lá, né, vamos falar assim um exemplo muito, né, uma metáfora, aí o cara tá lá e daqui a pouco, preciso fazer esclarecimento, mas não é diferente, sabe, se usar. Então eu digo, para quem está entrando, preste atenção, busque a redação, escreva. A redação é muito importante, porque quando você vai construir um laudo, você precisa trazer informações, né, para quem está lendo, né, para o leigo. E para quem está, eu digo, continue, reforce mais, né, busque, né, e ambos venham até a casa, né, venham até o CRC. Porque aqui existe um espaço fantástico de conhecimento. E não existem associações hoje de peritos no Brasil que promovem esses cursos. Vão atrás disso. É muito importante porque a diversificação, né? Eu falo, se você pensar que está bom, você está já sendo ultrapassado. Né? Essa é a verdade. Hoje nós temos que pensar assim. Por isso que eu penso assim, por que a gente está retomando estudo, está fazendo outras atividades, sempre tem que estar participando. Então, você que está, busque conhecer cada vez mais o que você faz. Torne-se de fato um especialista no que você faz. Procure, né, esses grupos, esses networks, tenta, melhora a revisão, porque um laudo, o juiz não quer ver aquela coisa esparçada. De repente está a conclusão no início e o objetivo está no final do trabalho. Olhe isso como uma versão, não olhe o aspecto negativo do acadêmico, assim, algo,
Mas olha o seguinte, precisa ter objetivo o teu processo. Identifica as partes, né? Posteriormente isso faz né, as considerações iniciais, olha, esse laudo, né? O que levou você de importante, você ressalta, às vezes até existe uma forma de você, até por vezes até pessoas escrevem o que foi aquele processo. Resumo do processo. Um resumo do processo, né? E quando você vai fazer seu laudo, né? Eu digo uma sugestão, olhem com carinho para o ponto controvertido do juiz. Isso você que está entrando e você que está fazendo. Por quê? Quando o juiz faz o ponto controvertido, é o que ele tem de dúvida. Ele não quer. Se dependesse dele, ele ia tirar todo esquisito, né? Mas ele não pode fazer isso, né? Então ele vai lá, se ele olhou assim, eu tenho dúvida da taxa de juros, se houve abusividade, claro, você não vai entrar no mérito, você vai entrar no juízo de técnico e nunca no juízo de valor. Então você vai lá, vai auxiliar ele, vai escrever no teu laudo, juiz, sobre esse ponto, aborda o seguinte, sobre esse ponto, e depois, a consequência, eu digo, escreve sobre a metodologia que você fez no trabalho, né, que você utilizou para chegar naquilo. É muito importante, porque você tem que estar fundamentado né, nos doutrinadores, nos profissionais, né, que são referências, até para eventual procedimento adequado, por exemplo, tá lá aos procedimentos de auditoria, ou uma própria norma contábil, que não tem nada a ver aquilo ali, né? Você desenvolveu de outra forma, você explica como que se apurou o lucro cessante, é fundamentado, no base no quê. Então, se dá uma metodologia, a hora que você vai lá para o juiz, e assim você responde os quesitos das partes. Não deixe de responder. Se não foi, ou você torna impertinente no início, né? Agora, quando você responde eles, se foi juiz de valor, você vai lá e fala, não vou fazer, não posso responder, porque você vai estar, o primeiro perito, ele é uma pessoa cética, né? E segundo, ele não é erudito no assunto, ele é do direito, ele é da parte contábil, né? E assim, então, atento a isso, e vocês podem, e concluam sempre. Importante, né? Fazer um trabalho e concluir, né? Diante disso. Essa é a minha conclusão. O juiz, sabe o seguinte? Põe uma coisa: o juiz não tem 10 horas, 2 horas, 1 hora para ler seu laudo. Ele tem praticamente 2 minutos. E ele quer aonde isso? Ele pôs os pontos controvertidos, bacana. Ele quer uma conclusão. Faça aquela conclusão assim, quanto a tarifa? Pá. Quanto isso? Pá. Você já tem sustentado o que você abordou. Passa para ele assim, e ele vai confiar, ele vai decidir em cima disso, né? E é isso. Eu acho que essas coisas, eu acho que essas situações eu poderia sugerir, porque acho muito bacana, porque quando eu aprendi a trabalhar, eu não tenho receio de transmitir, sabe? Eu acho que eu tenho a obrigação de transmitir conhecimento, porque assim foi que eu nasci, né? Eu recebi muita informação e cabe a mim, nesse momento ou em outros, quem sabe, passar para vocês também. Muito obrigada por compartilhar a tua experiência. E assim nós encerramos esse episódio do Start Perícia. Já convidamos você, se você gostou desse vídeo, para curtir, se inscrever no canal do CRC para continuar recebendo aí os nossos conteúdos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.